Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de novo sobre Mindful Decisions, que significa eficiência integral. Uma nova cultura que eu acho que é muito urgente, aliás, muito emergencial que a gente comece a praticar para que a gente possa ter mais eficiência nas nossas vidas, nos nossos trabalhos e até para o mundo, por que não? Bem, continuando a falar sobre Mindful Decisions, ou seja, essa nova cultura de eficiência integral que estamos promovendo juntos, hoje nós vamos falar sobre uma trilogia que nos ajuda a entender um pouquinho melhor qual é esse processo, como é que a gente constrói essa eficiência integral. Essa trilogia diz o seguinte: você tem que ter um propósito muito claro do que você quer. E quando eu chamo de propósito, sim, pode ser uma meta, um objetivo, mas mais que tudo, um propósito humano, um propósito que tenha correlação com o seu dia a dia, com a sua própria vida. O porquê disso? Porque isso traz uma motivação genuína, traz uma paixão verdadeira para que você consiga realizar esse propósito. O segundo pilar dessa trilogia é conhecimento, que está muito conectado a tudo que já aconteceu na sua vida, a todas as suas experiências, a tudo que você estudou, a todos os seus modelos de decisão, a todo o seu processo decisório. A partir do propósito, do conhecimento, então você entra para o terceiro pilar, que é a forma como você entrega isso para o mundo, ou seja, a sua ação. A tecnologia, os processos que você vai precisar para trazer aquilo para a realidade. Como é que você implanta aquele propósito lá na ação? Então, o propósito na ação parte do conhecimento de como fazer isso, de entender como a gente pode atuar no mundo para trazer exatamente aquilo que a gente quer. Então, essa é a trilogia da eficiência integral. Então, minha proposta para o vídeo de hoje é a gente fazer um breve exercício sobre propósito. Qual o seu propósito? Eu vou me permitir dar uma lida aqui nas perguntas para a gente poder seguir juntos. A primeira pergunta que eu faço sobre propósito é o seguinte: se você topa fazer, se prepare. O que você ama fazer para os outros? Pense naquilo que você realmente ama fazer, mas para os outros. Pode até incluir você, mas também os outros. A segunda pergunta é como os outros se transformam a partir disso. A terceira pergunta é como você se sente observando as pessoas se transformarem. A quarta pergunta é o que você estaria disposto a abrir mão para continuar realizando isso. Vou dar um exemplo. Se você fosse invisível, você faria isso? O porquê dessa pergunta? De fato, muitas vezes a gente faz coisas só para ser reconhecidos. Nada contra o reconhecimento, até é uma necessidade humana. Mas para exercer o nosso propósito, a gente vai além do ser reconhecido. A gente faz até quando a gente não é reconhecido. A gente faz até quando a gente é invisível. Que outras coisas você conseguiria abrir mão? Porque para exercer o teu propósito, certamente haverá renúncias. Do que você está disposto a abrir mão para seguir em frente? A última questão tem a ver com o trabalho. Aquilo que você faz no dia a dia, no trabalho. Como isso se conecta? Como você pode exercer isso que você ama fazer pelos outros no dia a dia do trabalho? Aqui é uma confusão imensa nas pessoas, porque assim, às vezes eu acho que gosto de fazer uma coisa e tem que ser sempre do mesmo jeito, e aí você não consegue conectar isso com o trabalho. Mas aqui a gente vai exercer a criatividade. Aquilo que você ama fazer, como pode ser exercido no trabalho? E se não pode, como você pode fazer isso acontecer de alguma maneira? Como você pode lutar? Vou dar o meu exemplo. Eu gosto muito de falar sobre essa questão de decisões, de eficiência em decisões. E para isso, eu tenho que falar de autoconhecimento. Então, no meu trabalho, para quem me conhece, eu trabalho há muito tempo com crédito. Eu transformo crédito no que realmente verdadeiramente é, confiança. Então, para falar de confiança, eu preciso falar de eficiência. Olha só a sequência. Para falar de eficiência, eu preciso me conhecer. E eu consigo unir, então, todo o meu trabalho, tudo que eu faço nos projetos, com os clientes, na minha própria empresa, com o meu propósito individual. E isso integralmente me faz feliz. Isso integralmente me dá sentido para o mundo. Isso integralmente me motiva. Então, o que você pode escolher no seu trabalho? Se você realmente não conectou com nada no trabalho, é como esse trabalho é importante para angariar fundos ou angariar tempo para que você consiga fazer o seu propósito, desde que você esteja exercendo o seu propósito em algum outro momento do seu dia. Acontece que o propósito não está no futuro. Sim, você pode pensá-lo crescendo no futuro, mas o propósito acontece a cada dia. Nem que seja uma parte do dia.
mas que você esteja ali fazendo. O ideal seria você respirar esse propósito todos os dias. Como o que você ama fazer tem que estar presente na tua vida hoje. Não dá para esperar ser feliz lá na frente. Outro dia fiz uma pergunta numa palestra. Quem acha que dias melhores virão, levanta a mão. Adivinha quantas pessoas levantaram a mão? Todo mundo. Sim, isso é bonito, porque significa esperança. Mas eu quero dizer o seguinte, por que esses dias melhores não são hoje? O que está te impedindo de ser feliz hoje, integralmente? Por que você não pode aplicar o seu propósito hoje? E aí, para terminar, a gente faz uma frase. O que eu faço? Para provocar o quê? Para promover o quê? Como eu faço isso? Esse como eu faço isso é o lugar único. Porque de fato o meu propósito é um propósito humano, portanto ele já existe, muita gente tem o mesmo propósito ou parecido, de formas diferentes, enfim. Então para mim, por exemplo, eu entendo que eu estou a serviço de um propósito de expandir a confiança no mundo, que eu acho que a confiança é o maior poder que o ser humano tem. Como que eu quero expandir essa confiança? Promovendo decisões eficientes, para mim e para as pessoas. Quando? Todos os dias. Como? Através dessas palestras, dessas falas, falando sobre autoconhecimento, falando sobre técnicas, falando sobre metodologias, métodos, enfim, sobre uma série de coisas que eu estou criando na minha vida. Então essa é a forma como eu coloco no mundo. O que eu mais amo fazer, obviamente, são as palestras, mas além das palestras, a gente faz projetos sobre isso. Estar com o cliente eu amo fazer, porque a gente está sempre falando sobre isso. É muito legal você sentar no cliente e ver que esse propósito é vivo. É vivo. O tempo todo as pessoas estão buscando eficiência. Como é o seu, para você? Então, gente, é isso aí. Obrigado pela participação. Nesse vídeo a gente falou sobre o pilar 1, né, por propósito da trilogia da eficiência. Falaremos dos outros pilares mais para frente. Então aí, assine o canal e até o próximo vídeo. Um abraço.